Tem 6 meses que eu saí da casa dos meus pais, fui hoje olhar como foi meus gastos do período e foi meio desastroso. Vou mostrar um pouco mais do detalhe hoje, bora lá? Olá, investidores, meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal, porque tem vídeo toda semana, e me segue também lá no Instagram para não perder nada. No início do ano, eu compartilhei aqui que estava saindo da casa dos meus pais, na verdade eu não ia morar sozinha, mas dividi um apartamento com meu irmão. Na época, eu fiz uma série chamada Levantando Voo e fiz alguns vídeos sobre isso, e hoje então eu vim fazer um follow-up, uma atualização de como foram os gastos nesse período. Eu já vou adiantar que os gastos foram maiores do que eu esperava. Esse vídeo vai ser então dividido em duas partes. Primeiro, a gente vai falar sobre conclusões e lições aprendidas, e segundo, a gente vai falar sobre o que eu vou fazer daqui pra frente. Eu mudei então em fevereiro, mas em janeiro eu já comecei a ter alguns gastos com a casa, e em final de dezembro, início de janeiro, eu desenhei para mim um orçamento, então quanto eu planejava gastar nas principais contas que eu tinha e também quanto eu planejava investir todo mês com o meu dinheiro. Então, realmente, meu objetivo era fazer um planejamento de modo que, mesmo saindo da casa dos meus pais, eu conseguisse guardar dinheiro. Então, assim, antes eu não tinha que preocupar com contas de casa e sempre sobrava dinheiro para eu guardar, porque eu não precisava gastar com tudo, mesmo gastando com as minhas coisas ali não essenciais, acabava tendo sempre algum dinheiro para investir e sempre investir bem. Então, eu queria garantir que eu ia continuar investindo um certo patamar, mesmo aumentando meus gastos. E por isso eu estava mais preocupada do que eu sempre estive com relação a esse orçamento. Então eu sempre acompanhei os meus gastos, mas nunca preocupei tanto em definir um orçamento detalhado e acompanhá-lo. Todos os dias que eu tenho algum gasto, eu anoto eles. Eu costumo usar o Mobius no celular. Eu acho mais fácil porque eu já tenho um histórico muito longo no Mobius. Eu já uso ele, já tem, não sei se 3 ou 4 anos, e eu gosto de ter todo o histórico para às vezes consultar alguma coisa mais antiga. Mas eu gosto de analisar por meio da minha planilha de controle de bolso que eu criei. Então, ao longo dos dias, sempre que eu faço algum gasto, eu anoto no Mobius. Principalmente, né? Eu tento anotar tudo sempre no dia que eu gastei, mas principalmente o que é Pix, o que é no dinheiro, porque são coisas ali que vai sair no momento que eu nunca mais vou ver. E o cartão, normalmente eu anoto no dia, mas no final do mês, né? Quando a conta fecha, eu sempre bato tudo para garantir que meu controle tá igual. Apesar disso, ainda teve diferença. E no meu caso, o reajuste que eu tive que fazer agora foi positivo, ou seja, eu coloquei ali que eu gastei mais, se eu não me engano, R$2.000 mais do que eu de fato gastei. Isso porque acaba que eu tenho uns gastos ali, às vezes com os meus pais, que eu gastei no cartão deles, ou eles pagaram pra mim, eu anoto pra eu pagar de volta, e às vezes eu anoto então com um gasto no cartão, mas também eu anoto quando eu faço uma transferência pra eles, e aí acaba tendo um pouco essa diferença, mas de qualquer jeito, que bom que é positivo, e não é uma coisa que tá mudando tanto o resultado total. A gente tem que fazer o melhor que dá pra ser feito. O bom não pode ser inimigo do ótimo, não é porque a gente não consegue fazer exatamente detalhado que a gente não vai fazer de qualquer jeito, beleza? Então o primeiro ponto é uma análise geral. Eu gastei 30% a mais do que eu previ gastar, sendo que eu previ um gasto inicial ali de R$10.000 com coisas da casa e mais um orçamento mensal, que inclusive no mensal também tinha um gastozinho ali com decoração, com coisas ali que talvez não fossem tão necessárias, mas eu queria. E até mesmo nessa parte de coisas de casa, eu gastei, ao invés de R$10.000, R$13.000, sendo que eu não tive que comprar nada demais, assim, de fato não comprei nada muito luxuoso ou qualquer coisa assim. Então, o que eu tive que comprar de fato de essencial foi o colchão, a cama e a roupa de cama. E além disso, eu também, outro maior gasto foi com cortinas, que não me arrependo, porque deixou a casa lindíssima e eu preciso de um blackout para dormir bem. Mas fora isso, eu não tive que comprar fogão, geladeira, máquina de lavar, panela,
prato, mesa, cadeira. Então, assim, para alguém que esteja montando a casa do zero, à medida que eu vá fazer isso também, é bom saber que eu acho pelo menos uns 40 mil reais vai nisso, sem luxo, né? Sem nada muito demais, assim. Inclusive, nos gastos tem esses meus quadros maravilhosos que eu fiz eles junto dos meus pais. Saiu mais barato do que mandar no moldureiro, né? Fazer a moldura e tudo mais, mas deu muito trabalho. Então, assim, foi também para ter uma coisa minha, né? Não, se fosse só para economizar dinheiro, tinha dado muito trabalho. E aí, compartilhando aqui a tela, a gente tem a minha pizza dos gastos desse período, né? Aqui tá a proporção dos gastos anual, só que tá até agora, né? Fechamento de agosto. O maior dos meus gastos, 28%, 29% praticamente, foi em moradia, depois com viagens e depois com saúde e bem-estar. Então, na parte de moradia, entrou esses gastos que eu comentei, né? Desses gastos iniciais, e aí a gente pode ver que janeiro realmente foi meu maior gasto ali de moradia, que foi quando eu paguei colchão, cama e cortinas. Depois ainda teve outros gastos. E aqui, por exemplo, em junho, eu não tenho gasto de moradia porque eu dei calote no meu irmão mesmo. Eu fiquei devendo ele para depois ir pagando, combinei com ele isso porque eu tive um gasto bem alto de viagem. Então eu aproveitei o fato de eu dividir um apartamento e combinei isso com o Marco Túlio. Alimentação e moradia acaba que são duas contas que um pouco se misturam para mim, porque como eu divido o apartamento com meu irmão, a gente usa um aplicativo que chama Splitwise para dividir esses gastos. Então, às vezes ele paga algumas coisas e eu pago outras, e eu costumo pagar mais supermercado e sacolão e ele mais contas de casa. Então, isso acaba se misturando o que é gastos com a casa em geral. Eu sempre coloco alimentação, essas coisas que são realmente obrigatórias de casa, e toda vez que eu saio para almoçar, porque eu quero encontrar os amigos ou qualquer coisa assim, aí isso pra mim entra como lazer, não entra como alimentação. De qualquer jeito, eu estourei ambas as contas, ambos os orçamentos, tanto de alimentação quanto moradia, então isso é uma coisa a acompanhar nos próximos meses. Eu espero que moradia reduza, a alimentação eu não acho que vai reduzir tanto, mas vamos acompanhar. Na parte de viagem, eu gastei quase 20% dos meus gastos, né, foram com viagem, e foi maior do que eu previ. Na verdade, foi praticamente o dobro do que eu tinha planejado como orçamento para isso. Então, acho que acabou que eu fui ingênua nesse gasto. Aqui entra, né, tanto a viagem, por exemplo, da Argentina, que eu inclusive compartilhei coisas aqui, mas também entra viagem para o Rio, para São Paulo, que eu fiz a lazer, entra gastos com clubes de ponto e compras de pontos e milhas para viagem. Então acabou que eu gastei mais, e assim, não é realista falar que eu não vou gastar mais nada com isso até o final do ano para ficar certinho o orçamento anual, porque eu já tenho uma viagem planejada e talvez vá fazer outra viagem para Réveillon. Então assim, esse daí eu vou precisar rever em termos de valor gasto com isso durante o ano. Depois, a terceira conta é o saúde e bem-estar, que eu tinha um orçamento bem alto, eu estourei ele um pouquinho, não tanto. Acho que tá dentro ali de um ok, porque aqui entra gastos com esportes, com médicos, com qualquer coisa ali que eu compro, tipo algum creme, alguma coisa assim, costuma entrar aqui no saúde e bem-estar. Eu acabei fazendo um tratamento de pele que eu não tinha previsto, que era mais caro, então ficou um pouco mais alto ali, mas a partir dos próximos meses ali, não acho que vai estourar, então tá tudo bem. Na parte de lazer, eu também gastei um pouco mais do que eu tinha previsto. Eu tinha previsto R$500 por mês e tá dando R$736 por mês. E é legal, todas essas contas, a gente realmente entendendo o que é que aonde que a gente falhou nesse planejamento. No meu caso, a parte de lazer, dá até para ver aqui no gráfico, né, que ela foi maior em janeiro, que foi o mês do meu aniversário, em que eu fiz uma festa, então foi o maior gasto, e aí na média tudo ficou mais alto. Mas
assim, eu acho que eu não vou reduzir esse orçamento porque eu não acho que vai ser realista pensar em reduzir. Vou tentar ir controlando também. Na parte de negócios e carreiras, eu não tinha uma meta específica para isso, que eu acho um pouco ruim. É importante a gente sempre pensar em investir nisso. Eu gastei um pouco de dinheiro. Eu acho que tem um lado positivo de eu não ter gasto, porque ano passado eu já tinha gasto dinheiro com isso. Então eu tô tirando o benefício das coisas que eu já paguei. E, sinceramente, esse era um esforço que eu queria fazer esse ano. Não ficar comprando muito livro e nem muito curso, nem nada assim, sem usar nem muito equipamento, né? Eu comprei alguma coisa, mas foi bem pouco. E juntando ali educação e negócios e carreira, eu tô dentro do que eu planejei de orçamento para educação, então isso é positivo. E ali na parte de presente foi o que já há algum tempo eu cheguei à conclusão que eu fui muito ingênua. Eu até estourei menos do que eu esperava, porque eu coloquei um orçamento que não era nada realista, considerando a quantidade de casamentos que eu tinha esse ano, que eu sabia que eu ia ter. Então, assim, eu falhei miseravelmente no presentes, e aí eu acho que foi realmente uma lição aprendida, né, de que eu tinha que ter pensado um pouco mais a fundo, não no que eu gostaria de gastar, mas no que eu de fato sabia que ia gastar, dado os planejamentos do ano. Então, assim, eu já sabia em janeiro que eu ia ter os casamentos que eu tive, por exemplo, né? Então, assim, é importante tentar realmente ser realista quanto a esses gastos e não fazer com base no que seria o ideal de gastar. É procurar esse meio termo entre o que eu gostaria muito e o que é realista e o que eu posso ajustar e segurar, e não fazer o que seria o ideal, né? Um ponto positivo desse meu orçamento, a gente precisa olhar para as receitas também e não só para as despesas. Então, apesar de eu ter gasto 30% a mais do que eu gostaria, eu recebi 50% a mais do que eu previ. Isso porque, na minha previsão, eu não coloquei valor de bônus, porque eu não sabia quanto seria. Eu não coloquei 1/3 de férias. E, principalmente, eu não coloquei o valor de renda extra que eu tenha feito ao longo desse período. Porque eu não sabia exatamente quanto seria, né? Não é uma renda recorrente, não é um dinheiro que eu vou contar com ele. O meu objetivo é, principalmente, investir esse dinheiro a mais que eu receba. E a gente pode até ver aqui no gráfico, né, de receita contra despesa mensalmente, que somente em janeiro eu gastei um pouquinho mais do que eu recebi, e de fato eu já tinha o dinheiro porque eu tinha deixado na conta um dinheiro de dezembro para ter para gastar, e todos os meses eu tive uma receita acima dos meus gastos. Aqui eu até noto um pouco de padrão ali de redução das minhas despesas, e eu espero continuar reduzindo essas despesas também nos próximos meses. Isso me possibilitou investir um pouquinho mais do que 30% do que eu recebi nesse período desse semestre. Claro que algum mês mais, outro mês menos, mas esse é o meu objetivo. Então, se eu continuar assim, eu vou estar dentro da minha meta do ano, dentro dos meus objetivos ali de vida, e é muito do que eu acredito, né, em termos de poder gastar o dinheiro ao mesmo tempo que a gente guarda e investe para o futuro. Então, no total, eu tô satisfeita com isso. E para a segunda parte desse vídeo, que é em termos de planos de ação, com base no que eu pude analisar do que aconteceu, porque não basta a gente anotar, também não basta a gente olhar, a gente precisa pensar o que vai ser para o futuro. E para o futuro, eu acredito que meus gastos ali com moradia, enquanto eu estiver aqui, né, eles vão reduzir um pouco, porque eu vou gastar menos e ainda vou ter algumas coisas com gasto de decoração, né? Uma coisa que eu quero e que eu ainda não comprei é vaso e espelho, que vão ser gastos maiores, e outras coisas eu vou ir comprando ao longo do tempo, e de qualquer jeito eu vou tentar segurar esses gastos para eu restringir ali esse percentual da pizza que tá grande na parte da moradia. Além disso, e eu tô olhando aqui as minhas anotações, alimentação eu vou continuar olhando junto com moradia e vou tentar prestar atenção neles, porque acabam se misturando. Lazer, eu vou tentar reduzir, e se eu reduzisse para metade, de 500 para 250, eu ficaria na meta dentro do ano, mas eu não acho que é realista falar que eu só vou gastar R$250 de lazer até o final do ano por mês, né? Então, vamos ver como vai ser, eu vou acompanhar isso. Em termos de viagem,
eu vou aumentar a minha meta ali, né? Eu não vou aumentar a meta, mas a minha expectativa, eu diria, porque não vai ser realista falar que eu não vou gastar mais nada, como eu comentei antes. E assim, no total, eu tô satisfeita porque eu consegui aumentar a minha renda, mesmo aumentando as minhas despesas ali. Então, eu consegui investir dentro do que eu esperava. Consegui, né, ao longo do tempo ir fazendo coisas que eu queria muito, como os meus quadrinhos, como a minha cortina, muita coisa de moradia gasta nessa casa. Eu vou poder levar para alguma outra casa quando eu não estiver mais aqui. Então, eu acho que foi um bom período, foi um período de adaptação e de aprendizagem. Se você gostou dessa atualização, acha que isso pode te ajudar também de alguma forma, deixa seu like no vídeo, porque é muito importante para o YouTube entender a relevância. Se quiser ver outras coisas nesse sentido, de morar fora, né, de sair da casa dos pais ou qualquer coisa assim, deixa aqui nos comentários que eu vou compartilhando. E no fim do ano, início do ano que vem, vou tentar atualizar vocês também de como foi o resultado do ano. Obrigada, investidores, e até a próxima.